Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então começar o nosso laboratório da LPUArt, né? Então vem New Project, vamos em seleção de placa, a nossa já está no favoritos. E esse vai ser o Lab LPUArt. Vamos desativar a virtual. E aqui a gente pode deixar desativado. A diferença em deixar ativado e desativado aqui é que ele vai gerar uns códigos automáticos no nosso main para a gente usar o botão, aquele botãozinho azul que está no Launchpad, e quando a gente aperta o botãozinho azul, o LED verdinho acende e quando aperta de novo ele apaga. Então aqui a gente pode ir em System Core, RCC, vamos ativar o capacitor para usar o clock externo, clock configuration, vamos aqui no habilitar o clock externo, divide por 6 para dar os 170 MHz. E aqui no Pinout, a gente vai desativar essa configuração que eles deixam aqui padrão para o ART A2 e A3, né? Que vamos ativar o GPIO dele manualmente, né? Então a gente vem aqui em Reset State e deixa em Reset State. Dessa forma a gente pode dar o Ctrl S já para gerar o código. Então, nesse curso, o intuito é usar o mínimo da geração de código automática possível. Porque dessa forma a gente vai poder entender mais e aprender mais como que usa. Que depois, uma vez que a gente entende como funciona programando manualmente, depois a gente consegue entender melhor essa geração de código automático, o que eles fazem, né? Então aqui a gente já criou o nosso main. Então a gente vai criar aquela sequência de arquivos que a gente sempre utiliza, né? Então aqui no header vai ser o peripheros.h, global variables.h, interruptions.h e, por último, funções gerais.h. Eu separo tudo assim para ficar bem mais organizado. Assim fica mais fácil da gente tanto exportar o projeto depois ou passar para alguém que vai mexer no nosso projeto. Aqui no source file a gente vai deixar os mesmos nomes, né? Só que .c, que aqui vai ser os arquivos source, né? Global variables.c, interrupt.c, e funções gerais já foi, global também, periféricos. .c. Dessa forma a gente tem os 4 arquivos, e aqui no nosso main principal, no main header, né? A gente vem aqui no private includes, lembrando que a gente sempre tem que deixar dentro desses comentários aqui, porque senão se a gente for usar alguma espécie de geração de código automático, ou atualizar alguma coisa de geração do código automático, ele vai sobrescrever tudo que está fora disso, então sempre tem que estar dentro aqui. Periféricos.h, valores.h, funções gerais.h e qual que tá interruptions, né? .h. Então dessa forma a gente já colocou os 4 que a gente criou.
E a gente pode vir aqui no periféricos.c. E, como eu disse, a gente vai usar o timer 6, né, o TIM 6, a interrupção com ele com o modo de interrupção ativado, para a gente enviar os dados do buffer TX, né? Então, a gente vem aqui no nosso lab de interrupção, né? Ou qualquer outro lab que está o TIM 6. E aqui no periféricos.c, se a gente abrir aqui, a gente vai ter o TIM 6 configurado, né? Então, a gente pode copiar essa função, colar aqui. Então, a gente pode fechar aqui. E também na parte de interrupções, né, do TIM 6, a gente pode copiar esse trecho aqui de interrupções e colar no nosso interrupções.c da LP-UART. Depois a gente modifica aqui, né, porque a gente não vai usar esse LED, né, isso foi feito no outro laboratório. A gente só está copiando a estrutura. Então a gente pode fechar, vamos fechar tudo. Aqui no Lab não vamos usar mais, então a gente dá um botão direito, dá um Close Project. E vamos voltar aqui no periféricos.c. Lá no ponto H a gente já pode colocar o nome das funções que a gente está criando aqui. Então no periféricos.h a gente coloca void TIM6. Lembrando que aqui no periféricos.c também tem que ter um include. Ó, a partir desse momento, pode ver que não está azulzinho aqui. Quer dizer que não está entendendo o que é essa letra. Não tem o header dele carregado. A máscara não está carregada. A partir do momento que a gente der main.h e dá um Ctrl S, aí ele vai encontrar. Porque dentro desse main.h a gente tem as outras funções aqui que incluem as máscaras, né? Então essa é a importância do include. Então a gente vai colocar aqui. Aqui está configurado uma frequência de 10 kHz, né? Como eu disse, eu quero enviar essa mensagem em 1 Hz. Então, uma das possíveis configurações, a gente pode deixar o prescaler com esse valor aqui, 16999, e aqui a gente pode deixar 9999. Por quê? Porque daí a conta vai ser a seguinte, a frequência do timer vai ser 1 sobre o prescaler mais 1, vezes o auto-reload mais 1. Dessa forma, essa conta aqui vai dar 1 Hz. Então, o resto das configurações está tudo certo, do timer 6. Então, agora a gente pode dar início ao nosso LP-UART1. Voltando à nossa aula de pré-laboratório, né? A gente tem alguns registradores de clock iniciais que a gente tem que configurar, né? Um deles é o RCC IPR, né? Então a gente pode vir no RCC e o nome CC IPR, né? CC IPR. Lembrando que aquele arquivo de máscaras ele está aqui no driver, CMSIS, device, ST, STM32G4, include e esse primeiro arquivo aqui. E aqui a gente pode dar não, e aqui vai estar aberto aquele header que a gente sempre usa, né, para pegar a máscara dos bits. Então aqui vai ser no RCC, CC, né, IPR. Então aqui vai estar a máscara dos bits associada, né. Então a gente quer o LP-UART cell. Então a gente vai usar LP-UART cell máscara porque a gente quer garantir que ele seja 0. Então, a gente vem aqui. Quando a gente usa a máscara, só retomando, a gente atribui 1 a todo o campo, né, de bits. Então, se a gente voltar aqui
no manual de referência, vai ter que o CCIPR. Vamos só achar aqui. CCIPR. Aqui a gente tem LPWART Cell, né? LPWART 1 Cell. Então a gente quer deixar 00 porque a gente quer usar o pclock. O pclock vai ser o mesmo clock do barramento a PB1. Então quando a gente usa a máscara, a gente coloca 1 nos dois campos. É como se a gente estivesse colocando 1 e 1 aqui. Só que quando a gente está negando, a gente faz um operador bit a bit de AND com 0 e 0. Então sempre vai dar 0. Se for 0 e 0, 0 e 0 vai dar 0. E se tivesse 1 e AND com 0 também vai dar 0. Então sempre vai dar 0, 0. Beleza, então aqui a gente está selecionando fonte de clock interna como pclock. Agora a gente vai habilitar o clock do barramento que está o LPWART, né? Então ele vai estar no APB1R2. Então a gente vai dar uma atribuição aqui. APB1R2. Então a gente tem aqui, ó, LPWART 1N. Então a gente copia essa máscara, coloca aqui. O que vai acontecer? Ele vai colocar 1 no campo 0. Aqui. Então se a gente for lá no RCC APB1, R2, ó, LPWART 1, tá aqui. Então ele está colocando 1 nesse valor aqui. Então aqui a gente está habilitando clock do barramento de barramento para LPWART 1. Certo. Aí, o próximo passo é desligar o controle da UART. Que a gente desliga aqui o controle geral para configurar tudo e depois lá no final a gente habilita de volta. Então LPWART 1 CR1. Então agora a gente vai negar, né? Então a gente pode vir aqui. Aqui, em relação aos bits, usart C. Por que é usart, né? Porque tanto pro periférico usart, UART e LPWART, os nomes são comuns, as posições dos bits são comuns. A diferença é que, às vezes, não vai ter algum bit específico que teria aqui no usart, vai estar reservado lá na posição do LPWART. Mas, de forma geral, a gente pode usar os mesmos campos aqui, da seguinte forma. Aqui o CR1UE, que é o enable, né? A gente pode usar ele do mesmo jeito. Então a gente coloca nega aqui. Se a gente vir aqui, ó, ele está negando exatamente o bit que a gente quer. Está negando, a gente vai negar o primeiro bit, que está na posição 0, né? Então a gente vai negar ele lá. Então aqui a gente está desligando o clock, desligando LPWART 1. Agora a gente tem que configurar a quantidade de data bits que a gente vai utilizar, né? Então, vamos usar 8 data bits, que é o default. Então ele já vem nesse valor default, né? Porque se a gente ver o offset desse registrador, então lá no LPWART register, ó, o offset desse registrador, ele é tudo 0.
Então, essas posições M0 e M1 já vão estar zero. Mas, só para a gente praticar, então a gente deixa aqui, vamos atribuir zero a elas. Então, a gente pode vir aqui, usar art. Aí, aqui nos art vai ter M1, M1, M0 mask. Então, a gente pode colocar entre parênteses aqui que a gente vai negar 2 bits de uma vez. E o M1 tá aqui. Mmask. Então a gente usa esse operador OR aqui, que é para somar os dois aqui, que a gente vai negar. Então a gente vai estar negando os dois juntos aqui. Então se a gente conferir aqui, ó, esse M, ele vai estar lá no... Não, esse M aqui está errado. Calma aí. Aqui, ó, M1. M1 mask. Agora tá certo. Se a gente colocar o mouse aqui em cima, ele está na posição 28. Então ele vai estar aqui no 28, tá vendo? E o outro vai estar no 12, que aqui está no 12. Então a gente está negando o bit 28 e 12 aqui, dessa forma. Porque a gente coloca o OR aqui, que soma os dois que a gente vai querer negar. E aqui na frente a gente nega. Então aqui, M0 igual a 1 e M1 igual a 0, na verdade, né? 8 data bits. Então a gente configurou o data bit. Vamos habilitar o FIFO também, né? Então lpart usart cr1. Vamos ver onde está o FIFO. FIFO-EN aqui. Se colocarmos o mouse em cima, ele está colocando 1 no bit 29, que é exatamente o bit que a gente quer colocar aqui. Não vamos usar erro de paridade, então esse bit que a gente não vai configurar, e esses outros dois bits aqui, a tx-enable e a rx-enable, a gente vai habilitar só no final. Então, vamos configurar também o stop bits, para a gente usar dois stop bits. Então ele vai estar no CR2, né? Então, primeiro a gente nega ele, né? Para garantir que vai estar tudo zero. Ele vai estar zero porque o offset é zero. Só que aqui a gente está sendo redundante também para praticar a codificação. Então vai ser usart cr2. E aqui a gente vai no stop bits mask. Dessa forma eu sempre nesse curso estou utilizando máscara, negando a máscara para colocar zero onde eu quero. Então aqui a gente pode ver que a gente está negando o deslocado em 12, né? Então se a gente for ver aqui, tá no 12 aqui, ó. Então a gente pega 0, 0, desloca 12 posições. 0, 0 aqui, desloca 12 e vem parar aqui. O próximo passo seria esse registrador CR3, né? Que é o Control Register 3, para configurar principalmente a parte do limiar do TX e RX. Nesse laboratório, como a gente vai usar a interrupção quando o RX estiver cheio por completo, então não vamos utilizar esse registrador aqui.
E o TX a gente também não está utilizando quando ele fica vazio, parcialmente. Isso aqui é quando a gente quer fazer algum evento, quando a FIFO enche até alguma parte das 8, por exemplo, 4 de 8, a gente aciona um evento, ou quando o FIFO TX ele esvazia 4 partes, a gente aciona um evento, né, parcial, né? Então aqui tem os valores que a gente coloca, a gente que for utilizar, e a gente também tem que ativar a interrupção específica para esse modo aqui, né? Então esse em azul habilita a interrupção e aqui configura quando que vai acontecer a interrupção do limiar. Mas não vamos utilizar esse registrador aqui. Vamos configurar o pré-scale, né? Então na aula de pré-laboratório a gente falou que vai utilizar dividido por 4, né? Então 170 MHz dividido por 4. Então só vim aqui no LP Wart pré-scale. E aqui a gente pode colocar valor de 0010. Então aqui o clock interno do LPWART1 vai ser 170 MHz dividido por 4, que é igual a 42,5 MHz. Agora o registrador de baud rate, né, que é a taxa de transmissão. Então vamos configurar de tal forma que a nossa baud rate seja 115 e 200. Se a gente acabou de configurar, né, que o nosso clock efetivo do LPWART vai ser 42,5 MHz. Então, se a gente fizer essa conta aqui para 115, 200, que é o valor desejado, vai dar 9,444 a parte inteira, né? Então, em hexa vai ficar esse valor aqui. Então, a gente pode colocar já no registrador esse valor que a gente calculou na aula pré-laboratório. Então, vai ser 0x170 esse BRE para baud rate de 115, 200 bps. O próximo passo daí a gente vai ter que configurar a parte de interrupção, né? Então, conforme eu mencionei na aula de pré-laboratório, a gente vai usar duas interrupções, uma para o timer 6, que a gente já até configurou ali o protótipo da interrupção, e também temos a interrupção que vai ser responsável por receber os dados, que vai ser a da RX FIFO, né? Então, a gente vai usar aquele esquema de encher a FIFO, quando encher a RX FIFO, a gente ativa a interrupção. Aí, para isso, a gente tem que habilitar esse bit 31 aqui do CR1, só que antes de habilitar a interrupção, a gente liga o receptor e o transmissor. Então, aqui no CR1, a gente pode ligar os dois. Então, a gente vem aqui no arquivo header, né? Os art CR1. Lembrando que a gente está usando os art porque a máscara é a mesma, né? Tanto para os art, o art e LPWART. Então vamos habilitar o TE, que é o Transmissor Enable, e o RE, que é o Receptor Enable, né? Periféricos com C. Aqui a gente pode habilitar os dois juntos em uma linha só. Habilitando TX e RX. Assim que a gente habilita o RX vai ficar esperando o próximo start bit e o TX ele fica no modo ocioso, né? Ele me envia um estado idle. Aí, para a gente ativar a interrupção,
A gente vem no RxFF, que é o bit 31. Aqui. Habilitando interrupção quando o RX FIFO encher. Aí quando a gente habilita a interrupção, a gente tem que usar essas duas funções aqui, né, que é o nvic setPriority e o nvic enable IQR. Aí a gente tem que colocar o nome aqui do LPOArt1. Esses nomes estão no arquivo aqui de header, né? Lá no começo do arquivo vai ter uma tabela. Aqui, ó, bem no comecinho já tem aqui, ó, exceptions numbers. Essa tabela aqui vai ter toda aquela tabela que a gente viu no manual de referência, né? Então aqui, ó, LPOArt1 e RQN. Essa aqui que a gente vai ter que utilizar. É número 91 na tabela. E aqui a gente vai dar uma prioridade uma acima do timer 6, porque a gente quer que a transmissão tenha prioridade em relação à recepção. Opa, é ali em cima. E aqui a gente só coloca de novo que é para habilitar. Então aqui a gente está colocando um arquivo header, né? Se a gente soubesse de cabeça que esse LPOArt1 é o número 91 da tabela, a gente podia colocar 91 direto aqui, não teria problema. Então aqui a gente coloca a prioridade, aqui a gente habilita a interrupção e agora no final a gente habilita o ART, ligando o LPOArt1. Então, no final a gente liga. Terminar de configurar tudo, aí no final a gente liga. Esse vídeo eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito longo. Aí no próximo vídeo a gente vai configurar o GPIO e as rotinas de interrupções e a gente vai executar o código e ver funcionando.